A paz do Senhor, povo de Deus, povo abençoado e bendito na santa presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, vamos ler hoje Mateus, do 13 ao 16, o batismo de Jesus. Então Jesus veio da Galileia ao Jordão, para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: Deixa assim por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre ele. Então, uma voz do céu disse: Este é meu Filho amado, em quem me agrado. Amém, amados. Quando iniciou seu ministério, Jesus humilhou-se publicamente diante de Deus, amados, no Rio Jordão. Submeteu a autoridade espiritual que o Pai havia estabelecido. Deus havia ordenado que João Batista preparasse o caminho do Senhor, pregando o arrependimento dos pecados. O Pai ungiu João com o Espírito Santo enquanto este ainda estava no ventre de sua mãe. Ele foi consagrado pelo Senhor para batizar o povo para a remissão dos pecados. Jesus, aquele que não tinha pecado, não precisava ser batizado. Entretanto, preferiu submeter a autoridade espiritual que fora delegada a João, e este o batizou. Ao longo de seu ministério, Jesus continuou submisso à vontade de Deus, à medida que o Pai lhe revelava o que tinha de fazer. Cristo se submetia integramente. Jesus também se submeteu aos governantes da terra. Certa ocasião, as autoridades vieram até ele para coletar o tributo e perguntaram a Pedro: O mestre de vocês não paga os impostos no templo? Ele respondeu: Sim, paga. Então Jesus perguntou ao discípulo: O que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos, dos seus próprios filhos ou dos outros? Dos outros, Pedro respondeu. E o mestre concluiu: Então os filhos estão isentos? Mas não são escandalizados. Vá ao mar e jogue o anzol. Tire o primeiro peixe que você pegar, abra-lhe a boca e você encontrará uma pequena dracma. Pegue e entregue a eles para pagar o meu imposto e o seu. Está lá em Mateus 17, 24 a 27. Quando os fariseus o interromperam para saber o que ele achava correto pagar os impostos a César, Jesus respondeu: Dei a César o que é de César, o que é de Deus, o que é de Deus. Está lá em Marcos 12, 17. Quando Deus revelou a Jesus que a sua hora estava chegando, isto é, o momento de se entregar a própria vida pelos pecados do mundo, ele se mostrou submisso e determinado a seguir até Jerusalém. No Getsêmen, Jesus curvou-se à vontade do Pai. Ele abriu mão da própria vontade e entregou-se a Deus. Quando os escribas, os fariseus e os soldados romanos vieram prendê-lo, ele se mostrou submisso às autoridades deles. Cristo sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder. Está lá em João 13, 3. Jesus disse a Pedro: Você acha que eu não posso pedir ao meu Pai e ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais as 12 legiões dos anjos? Ele se entregou aos que vieram prender e assim mostrou-se submisso à vontade de Deus, sabendo que o seu sofrimento e a sua morte estavam no plano de Deus. Ao agir desta maneira, amados, Jesus também estava se submetendo à vontade de Deus. Jesus aceitou ser esbofeteado, açoitado e ridicularizado. Não questionou, simplesmente se mostrou humilde, não reclamou nem discutiu, apenas se submeteu. Não tentou argumentar com Deus, tão somente se humilhou perante o Pai. E por ter agido assim, entregou-se totalmente à vontade e autoridade de Deus. Foi obediente até a morte e alcançou a vitória definitiva sobre Satanás. Amém, amados? Que maravilhosa palavra, uma palavra que Jesus nos deixou para nós, que Jesus foi humilde até a morte de cruz por mim e por você. Eu entrego essas palavras em nome de Jesus. Amém, amém.